Eu criei essa planilha aqui, que ela é exclusiva aqui do canal. Eu mesmo criei essa planilha manualmente, com várias coisas que eu aprendi em vários lugares. Eu já fiz várias atualizações dessa planilha aqui, conforme eu fui aprendendo coisas novas, até que eu cheguei nesse resultado final aqui. E é a planilha que eu utilizo para planejar minha independência financeira. E eu vou deixar ela de graça aqui na descrição do vídeo. Ela é uma planilha do Google Drive. Quando você acessar ela, você não vai conseguir editar. E aí, para você usar ela, você tem que estar logado na sua conta Google. Aí você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia. E aí, com a cópia que vai fazer lá no seu Google Drive, você consegue fazer as edições com as simulações que eu vou te mostrar. E ela é super simples de usar, porque o que é legal dessa planilha aqui, que ela é complementar a essa informação que eu te dei aqui da regra dos 300. É que essa planilha, ela vai te mostrar, considerando o que você já tem, quanto que você vai aportar por mês, a rentabilidade que você vai conseguir. Aí você consegue fazer simulações. Pô, você coloca aqui um valor que você já tem, um valor que você consegue investir por mês, e aí você vai ver exatamente quando você vai se aposentar. E aí você vai vendo, pô, com essa rentabilidade, com esse valor, eu consigo me aposentar com tal idade. Então, eu vou te mostrar aqui como é que usa, ela é super simples de usar. Então, aqui nesse canto aqui, você vai colocar suas informações. Aqui você vai colocar a sua idade. Então, eu vou simular aqui uma pessoa de 30 anos. Aqui você vai colocar o ano atual. Eu vou deixar aqui 2026. Eu vou imaginar a pessoa que vai começar a investir em janeiro do ano que vem, para fazer a simulação certinha do início do ano. Aqui você vai colocar a sua renda mensal desejada. Como que funciona isso? Vamos pegar esse mesmo exemplo da pessoa que hoje precisa de 3 mil reais para viver. Então, a pessoa com 3 mil na cidade dela, onde ela mora, com o padrão de vida que ela tá satisfeita, com 3 mil reais ela vive hoje. Só que é sempre bom você colocar um valor um pouco a mais, porque uma pessoa mais velha, ela tem alguns custos mais altos. Por exemplo, um plano de saúde para uma pessoa mais velha é bem caro, e você não vai querer depender do SUS lá no futuro, certo? Então aqui a gente vai simular, por exemplo, se a pessoa hoje com 3 mil ela consegue viver, vamos colocar aqui 5 mil reais. Seria um valor a mais do que o padrão de vida que ela tem, exatamente para ela bancar esses custos de quando a gente estiver mais velho. Aqui nesse valor de inflação, eu sugiro que você não mexa, eu sugiro que você deixe 4% mesmo, porque essa é a inflação média que o Brasil teve aí nos últimos anos. Se você entrar lá no site do Banco Central e ver o histórico de inflação do Brasil, tem momentos que a inflação foi mais alta, foi mais baixa, mas na média ela fica ali por volta de 4%. Se você quiser simular com outros valores, você pode mexer aqui que a planilha vai se adaptar. Mas eu vou deixar 4% aqui nessa simulação. Agora, aqui desse lado, o que você vai colocar? São as informações dos seus investimentos. Então, nesse primeiro campo aqui, você vai colocar o quanto que você já tem investido. Se você não tem nada, você coloca 0. Eu vou imaginar aqui uma pessoa que já tem 50 mil reais, só pra gente fazer uma simulação aqui. Aporte mensal, quanto que você consegue investir todos os meses? Então, eu vou simular aqui uma pessoa que consegue investir R$1.000 por mês. E aqui já tem um detalhe bem legal dessa planilha, que é uma atualização recente que eu fiz nela, que agora, essa planilha aqui, nessa simulação toda que a gente tá fazendo, ela considera que você vai aumentar os seus aportes considerando a inflação. Então, isso é uma coisa muito legal, porque se você consegue aportar R$1.000 por mês hoje, a tendência é que, no longo prazo, o seu aporte vai aumentando. Assim como tem a inflação, o seu salário também aumenta, você vai progredir aí na sua carreira. Então, aqui nessa segunda aba aqui, eu sugiro que você não mexa em nada nessas informações aqui, porque senão as simulações lá da aba principal vão estragar, que as informações ela puxa toda dessa segunda aba aqui, que é uma planilha aqui de juros compostos, que simula aqui as informações que a gente tá colocando ao longo dos anos. Mas só pra você ver, aqui nessa primeira coluna é esse valor do aporte, ó. Veja que aqui, ó, no primeiro mês aqui que a pessoa investiu, ela vai ter investido R$1.000, que foi o valor que a gente colocou lá manualmente. E aí eu coloquei também o valor da inflação de 4%. Então, se a pessoa no segundo ano ela for reajustar esse aporte considerando a inflação, o aporte dela teria que aumentar 4%. E aí iria pra 1.040. E é exatamente o que acontece aqui, ó. No mês 13, aqui, ó, o aporte dela tá em 1.040. E isso aqui vai acontecendo ao longo dos anos, ó. O aporte da pessoa vai aumentando de acordo com esse valor de inflação que a gente colocou lá na primeira página. Isso é uma coisa bem legal dessa planilha. Aí aqui, rentabilidade. Eu vou deixar 15%, que é a rentabilidade que eu tenho como meta na minha carteira de investimentos. Se você só investe em renda fixa, você consegue algo parecido com isso aqui, talvez um pouco menos. Aí você pode colocar 12%. Agora, se você acompanha aqui o canal, investe da forma que eu invisto, aqui tem uma carteira diversificada, com ações, fundos imobiliários, ações internacionais atreladas ao dólar, eu tenho um pouquinho de Bitcoin. Então, nesse caso, você consegue, na média, no longo prazo, 15% ao ano. Na minha carteira, só pra você ter uma ideia, eu comecei ela no início do ano passado. No ano passado inteiro, eu tive 22% de rentabilidade. E esse ano aqui, tô gravando esse vídeo em junho, a gente tá praticamente no meio do ano. Esse ano aqui, com apenas metade do ano, eu já tive 13% de rentabilidade na minha carteira. Então, muito provavelmente, eu vou superar bem esses 15% aqui. Então, no meu caso aqui, considerando a forma como eu invisto, 15% ao ano é uma rentabilidade ok. É uma simulação até conservadora. Eu vou conseguir essa rentabilidade aqui, muito provavelmente, no longo prazo. E aqui é a informação aqui da regra dos 300. Como eu te mostrei, a regra dos 300 é a mesma coisa do que a regra dos 4%. Então, esse valor aqui é o que define a porcentagem que a gente vai tirar anualmente dos nossos investimentos pra gente viver, que é exatamente 4%. Então, esse valor aqui você também não mexe. E aí, olha só que legal. Essa planilha aqui, ela tem várias colunas aqui, ó. A primeira coluna aqui, ela mostra o número de anos que vai passando, número de meses aqui por curiosidade, a sua idade ao
longo do tempo. Então você começou aqui com 30 anos na simulação, no ano 1 você vai ter 31 anos em 2027 e vai avançando aqui do lado ao ano. E aqui é o interessante, ó, a primeira coluna, renda equivalente, já considerando a inflação. Então, se a gente colocou que a nossa renda mensal desejada, se a gente fosse se aposentar hoje, seria de 5 mil reais, daqui um ano ela já seria um pouco maior, 5.200. Daqui 2 anos, 5.408. Ele tá aumentando esse valor conforme a inflação de 4% que a gente informou aqui. Aí aqui, ó, renda anual equivalente. É muito simples, é simplesmente esse valor da renda mensal equivalente vezes 12, pra gente ver quanto que a gente precisa no ano inteiro pra passar aquele ano ali, considerando essas informações que a gente informou aqui. E aqui do lado, ele mostra o patrimônio necessário, considerando exatamente esses 4% de retirada aqui que a gente vai fazer anualmente para estar aposentado. Então, se eu quisesse me aposentar no primeiro ano, eu precisaria de uma renda mensal de 5.200, ou seja, uma renda anual de 62.400, ou seja, para eu conseguir o patrimônio que eu preciso ter para tirar 4% desse valor total, e esses 4% ser esses 62 mil que eu preciso aqui, seria de 1.560.000. Só que aí, obviamente, que um ano depois você não estaria aposentado, por isso que a planilha pinta esse campo de vermelho, porque considerando aqui a minha situação atual dos investimentos, nessa simulação aqui, uma pessoa que começou com 50 mil reais, investe R$1.000 por mês com uma rentabilidade média aí de 15% ao ano, daqui um ano ela teria 70 mil reais. Então, obviamente que ainda não dá para ela se aposentar. E aí o que acontece? A planilha ela vai pintando de vermelho todos os anos em que você ainda não tem o dinheiro suficiente para estar aposentado, até que em um certo momento aqui, ó, ela pintou de verde, ó. Veja que aqui nessa simulação foi exatamente 23 anos depois. Nesse caso aqui, a gente colocou uma pessoa de 30 anos, então seria essa pessoa aqui, com esses valores, ela se aposentaria em 2049, com a idade de 53 anos. A renda mensal que ela precisaria lá na frente é de R$12.323. Olha só o poder da inflação no longo prazo, como ela corrói o nosso poder de compra. Então essa pessoa hoje precisaria de 5 mil reais. Daqui a 23 anos ela vai precisar de R$12.300 para ter a independência financeira dela. Olha só. Ou seja, no ano ela precisaria aqui de 147 mil reais, ou seja, o patrimônio necessário para ela se aposentar daqui a 23 anos seria de 3.600.000 reais, quase 3.700.000. Só que aqui nessa simulação, passando 23 anos, com essas informações que a gente colocou aqui, começando com 50 mil, investindo R$1.000 por mês, esse aporte sendo atualizado pela inflação ao longo dos anos, como eu te mostrei aqui, com a rentabilidade de 15%, ao final desses 23 anos, essa pessoa teria acumulado aqui o patrimônio, ó, de R$3.901.000 reais, que é mais do que o suficiente para ela se aposentar. Então, quando ela alcançou esse valor aqui, pronto, aqui ela alcançou a independência financeira dela. Ela rompeu aqui a barreira, nesse ponto ela realmente não precisa mais trabalhar. Ela realmente alcançou 100% da independência financeira dela aqui, com 53 anos. Com esses 3 milhões, ela pode tranquilamente, uma vez por ano, fazer esse saque de 4% aqui, vai ser aqui por volta de 150 mil reais. Com esse valor, ela consegue passar o ano inteiro. O valor investido dela vai render mais do que esses 150 mil reais que ela tá sacando. O patrimônio dela vai continuar aumentando, e aqui ela não precisa nem aportar mais. Ela para com esses aportes de R$1.000, realmente ela pode parar de trabalhar. Somente o valor investido que ela tem vai sustentar ela pro resto da vida dela e o dinheiro nunca vai acabar. Nessa simulação aqui, o único risco que essa pessoa corre ainda de dar errado esse plano é se a moeda em que ela deixou o seu patrimônio tiver um problema, uma superinflação, como aconteceu na Venezuela, por exemplo. Se dá um super problema no Brasil daqui a 23 anos, a moeda superinflaciona e esse dinheiro perde totalmente o valor dele. Aí, nesse caso, o plano de aposentadoria dessa pessoa iria por água abaixo. Exatamente por isso que é importante que você não tenha 100% do seu dinheiro em reais. Eu bato muito nessa tecla aqui no canal. Você não pode ter 100% do seu patrimônio no Brasil em reais, para você não correr esse risco aqui de acontecer um problema não real e ele super se desvalorizar. É importante que você tenha parte do seu patrimônio atrelado a uma moeda mais forte como o dólar, e eu também gosto de ter parte do meu patrimônio em Bitcoin, que é uma outra defesa que a gente tem contra as moedas fiduciárias do governo. É uma coisa que você não precisa fazer isso logo no início, porque é muita informação para você, talvez isso te assuste, e aí é importante você já ter em mente essa importância para você ir estudando.